Então eu sempre fico muito feliz de estar aqui. E é um saudosismo, gratidão, é tudo junto, né? Alegria de poder voltar, alegria de ser um daqueles leprosos. Jesus curou 10, um só voltou. E antes de sair de casa, eu falei para o Jonas assim: o que eu mais tenho alegria no meu coração é de poder voltar sempre na Cristo Salva com meu coração cheio de gratidão. Porque eu entrei nessa casa há muitos e muitos e muitos anos atrás, com 13 anos, na pré-adolescência, não tinha nenhuma herança, nenhum legado espiritual. Aqui eu recebi tudo que eu sei de Cristo, eu recebi aqui. Aqui neste local eu fui salva, a despeito da primeira conversão. A primeira, eu digo, como assim a primeira? O primeiro dia foi bem esquisito, né, tia? Porque a minha irmã mais velha, ela já faleceu, ela era muito dominadora. E ela tinha se convertido, mas ainda não tinha se tratado não, sabe, no domínio dela. E eu, a irmã mais nova, e ela apontou o dedo: hoje você vai para a igreja comigo. E eu não queria ir, porque naquela época, gente, era muita vergonha ir para uma igreja evangélica. E principalmente eu, que era de uma família tradicional católica. E ela disse: hoje você vai comigo. E ela me trouxe. E o tio Cássio pregando, e eu estava tão nervosa, porque a minha mãe ficou muito triste. E eu estava tão nervosa de ter desagradado a minha mãe, que eu não escutei uma palavra do que o tio Cássio falou. Eu lembro de uma coisa, gente, faz tantos anos, mas eu lembro de uma piada que ele contou, de uma ovelha, mas eu não lembro exatamente. A pregação zero, não ouvi nada. E aí, no final, minha irmã falou: quando todo mundo levantar a mão, você levanta a mão. Eu, para quê? Gente, eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu achei tudo esquisito, todo mundo muito doido, e bate palma, e canta, e era tudo muito doido para mim. Aí ela falou: só levanta a mão. Eu falei: tá. Aí o tio Cássio fez o apelo, não ouvi, gente, meu ouvido estava fechado, eu não ouvi. Aí o tio Cássio fez o apelo, ela levantou a minha mão assim. Aí quando eu ouço a segunda parte, que foi a do terror: vem aqui para frente. Ah, mas não vou mesmo. Não, porque não sei o que eles vão fazer. Aí ela falou assim: vamos lá. Me puxou, me trouxe. Tio Cássio, ela se converteu. Isso eu lembro. Emocionada de que eu tinha me convertido. Gente, o que é isso, converter? Aí fiz a oração, porque estava todo mundo repetindo. Então, essa não valeu, sabe? Então, fiz a oração porque todo mundo estava. Saí emburradíssima. Eu tinha algo que era emburramento crônico. Eu fui no carro, entrei no carro, emburrada, nervosa. E eu falei assim: espero que minha mãe nunca saiba disso. Minha irmã chegou em casa e o que ela fez, tia? Mãe, você não sabe, a Naira se converteu. Reação da minha mãe: não, já não basta uma, agora duas. O que eu fiz, Deus, para passar tanta vergonha? Porque para minha mãe seria vergonha diante das amigas, diante do bairro que a gente morava. E essa foi a minha primeira experiência nesse local. Mas depois, o tio Cássio, de uma forma muito sábia, disse para minha irmã me deixar livre, e que Deus que tinha um plano para a minha vida, e assim foi. Passados alguns meses, eu fui, não por ela, eu fui trazida por outra pessoa, e dessa vez eu ouvi a palavra, e dessa vez eu entreguei a minha vida a Cristo neste local. Então é muito bom estar de volta aqui, saber que, a despeito de hoje eu ser pastora de outro ministério, para onde eu vou eu levo a Cristo Salva, e eu sempre dou o meu testemunho. Então a Cristo Salva está lá na Jordânia, está lá no Japão, está em Israel, por onde quer que eu vá, lá na África, eu sempre falo. Então, agora, tia, você que tinha uma neta lá no Japão, que é na região de Guma, agora vai ter em Tóquio também. Então, é a herança, é o legado da Cristo Salva por todas as nações. Amém? E eu queria abrir a palavra em João capítulo 2.
João capítulo 2, Jesus ele está começando o seu ministério e ele podia ter começado em qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar. Aliás, eu recomendo a série, alguém já viu? The Chosen, ou está vendo? Eu recomendo fortemente, é bem fiel. É claro que eles colocam algumas coisas imaginando como deve ter sido, mas muito boa a série The Chosen. Não é, cuidado, não é no Netflix, tá? O The Chosen da Netflix é outra coisa totalmente diferente. É um aplicativo que você baixa para assistir a série, Angel, o aplicativo. Então é muito, muito boa mesmo. E aqui Jesus ele escolheu um local para começar o seu ministério. Ele escolheu um lugar inusitado e um ambiente totalmente diferente. Ele podia ter escolhido curar um cego, um paralítico. Ele podia ter escolhido libertar um oprimido. Poderia ter começado com Maria Madalena, afinal de contas ia dar bastante repercussão, 7 demônios. Ele podia ter começado pela filha de Jairo, afinal uma ressurreição ia dar muita repercussão. Ele podia ter começado pelo paralítico no tanque de Betesda, que também ia dar grande repercussão. Mas ele escolheu porque tinha 2 recados aqui para nós, uma festa de casamento. E ele escolheu essa festa de casamento num lugar muito pequenininho, Caná da Galileia. Quando você vai lá para Israel, Caná da Galileia, você tem que tomar cuidado que você entra já está saindo, de tão pequenininho que é, menor do que Cafarnaum. E ele escolheu esse ambiente para fazer, porque o que ele quer mostrar para você, inclusive este grande avivamento que nós vamos viver, e se prepare porque nós vamos viver um grande avivamento, Deus está escolhendo os anônimos. Deus está escolhendo, não são grandes nomes para que tudo aconteça. Deus está escolhendo pessoas sinceras, pessoas que buscam a sua face, mas a glória vai ser dele, porque a pessoa nem tem um nome, nem um renome. A glória vai ser como foi em Asbury. Foi só uma faísquinha, aquilo não foi o grande avivamento, foi uma faísca mostrando, vai ser assim, num ambiente, numa faculdade, sem um grande preletor, sem uma pessoa famosa, e foi assim, e assim durou por 10 dias, mas a gente não sabe o que ainda está frutificando, né? As pessoas que foram avivadas vão dar muitos frutos, mas isso não é o grande avivamento, isso é uma faísca só para mostrar para a gente. Então Jesus ele entrou nessa festa de casamento. Você sabe que Jesus era um convidado, ele não era ali o protagonista, ali ele era um coadjuvante como outra pessoa qualquer naquele ambiente, era um convidado, como a sua mãe, como seus discípulos. Esse é o problema quando as coisas não acontecem, é quando você não coloca Jesus como protagonista da tua vida. Você convida ele para entrar, mas você continua vivendo da forma que você vivia antes. Você não dá o senhorio para ele. Olha, eu te dou o senhorio da minha mente, eu te dou o senhorio das minhas emoções. A partir de agora, Senhor, eu não posso conviver mais com a mágoa, então eu te dou o senhorio das minhas emoções. A partir de agora, eu não posso ser mais uma pessoa conhecida como a irada. Eu te dou o senhorio das minhas emoções, eu te dou o senhorio dos meus pensamentos. A minha linha de pensamento tem que ser com aquele selo de aprovação do céu. Não pode ser mais as coisas que eu pensava. Ontem, né, até ela está aqui, a Luana, a gente vim de Jundiaí para cá. As pessoas que têm o temperamento colérico, elas têm uma tendência a ter sempre a solução. E Jesus é quem tem a solução. A gente pode até ser uma pessoa prática, mas a solução da nossa vida, os nós da nossa vida, a gente tem que entregar para Ele. Bom, esse noivo convidou e aconteceu o que... Essa passagem é muito conhecida, por isso que eu não estou lendo versículo por versículo, vou ler um versículo daqui a pouco. Mas o que aconteceu é que acabou antes da hora o vinho. E a gente fica nessa história... Nós ficamos fixados só em uma coisa que acabou, que é o vinho. Porque foi o problema todo. Acabou o vinho, a festa durava 7 dias. Isso mostra um descuido do noivo. Ele ia ser envergonhado naquela cidade. Eu disse que era pequeno. E aquela festa de casamento seria conhecido não
pela noiva que estava bonita, pelo noivo que estava arrumado, pela festa que estava muito boa, mas a festa de casamento que deu errado. O noivo não se preparou, o noivo não calculou, então ele seria conhecido mais pelo vexame do que pela alegria da festa de casamento. E quando a gente entra com a nossa vida com Cristo, a gente acha que esse é o ponto final, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e pronto, só preciso ir para a igreja, pronto, acabou. Não, se você não cuidar, se você não tiver uma vida de oração diária, de devocional, se você não tiver uma vida de transformação, vai acabar a unção, vai acabar a força, vai acabar a fé, vai acabar o ânimo, aí você já não tem mais aquele ânimo para vir, você começa, um domingo eu vou, outro eu não vou, você começa a dar desculpas, acaba antes da hora, porque quando é hora de acabar? Nunca. Porque nós estamos falando de uma festa, a partir do momento que você se converte, você está se preparando para esse encontro com o noivo, e nada pode acabar, só pode aumentar, né? No reino de Deus as coisas só podem aumentar, multiplicar, acabar nunca. E eu falei que a gente só presta atenção no vinho que acabou. Mas quando o vinho acabou, e depois de terem falado com Maria, aí foram falar com Jesus, ela disse, faz tudo o que ele falar. Agora sim eu quero que você preste atenção em outra coisa que acabou e que ninguém prestou atenção aqui. No versículo 6 está escrito, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, o que acabou também? Acabou o vinho. O vinho não se guarda em talha. O vinho se guardava em odre. Então, acabou o que também? A água acabou. Se ele mandou encher, é porque elas estavam quase vazias ou elas estavam vazias. E não são talhas pequenas. Aqui está falando a medida. Trazendo para nós, são talhas entre 70 a 100 litros. Vamos jogar para 100 litros. Se precisava encher quantos litros? Um pouquinho de matemática. Se a gente tomar como 100 litros, para arredondar a conta para a gente, 600 litros de água. Estava faltando muita coisa. Estava faltando, naquele casamento tudo tinha acabado. As pessoas estavam, superficialmente, estava tudo bem. Aparentemente estava tudo bem. Tinha música, tinha dança, tinha Jesus estava lá. Tinha Jesus, tinha 2 pessoas que se amavam, tudo estava bem. Mas tinha um problema crônico, que daqui a pouco aquele problema crônico ia ficar à vista de todo mundo. Esse é o problema quando você leva uma vida superficial com Deus. E o esfriamento, ele vem com certeza. Mas aparentemente está tudo bem, mas você está vazio, você não lê a palavra, você está vazio, você não tem aquela paixão, aquele avivamento, aquela necessidade de estar diante de Deus. Eu tenho uma necessidade absurda de estar diante de Deus. Eu sei que se eu não me reabastecer, eu não tenho nada para dar. E se eu não tiver nada para dar, acabou o sentido da minha vida, porque eu nasci para isso. É o meu chamado e é o teu chamado. Não, você é o teu chamado porque você está no público. Não, é o teu chamado. Você nasceu para ser uma pessoa cheia de Deus, e por onde você passar, tudo ser, absolutamente tudo ser transformado. Agora, aquelas pessoas estavam superficialmente, a alegria delas era superficial. Elas não sabiam que tinha dias contados. Nada dura na sua vida se você não estiver agarrado à presença de Deus. Nada. Nem a sua vida profissional. Gente, vocês já olharam um pouquinho? O que eu mais gosto de falar é sobre escatologia. Você já deu uma olhadinha como é que está o Vale do Silício? Você não precisa nem ler um jornal formal. Você nem precisa ir para a CNN, nem para a Jovem Pan. Você não precisa. É só você abrir o Instagram e você vai ver, toda semana tem a notícia de uma grande, mega empresa no Vale do Silício mandando uma multidão embora. É o Twitter, é a Amazon, e todo mundo sendo mandado embora. Então eu pergunto para vocês, Estados Unidos era símbolo de estabilidade.
Vale do Silício era para nós o sinônimo do enriquecimento e do sucesso. Mas peraí, a crise entrou lá, 2 bancos faliram ali dentro do Vale do Silício. Então eu quero te dizer que tudo nessa vida é muito superficial. Se aqueles jovens lá do Vale do Silício, aqueles jovens promissores, super ligados, antenados, inteligentes, preparados para lidar com tudo que tem de mais novo, inteligência artificial e tudo mais, aqueles jovens nunca pensaram que viveriam uma demissão em massa. Então, tudo na sua vida, se você não estiver firme em Deus, é temporário. Vem a crise e vai te varrer. Vem a crise no casamento, vem a crise na saúde, vem a crise financeira, vem a crise em todos. Nós estamos no mundo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, mas porque eu venci o mundo. Esse é o recado que Jesus nos deu. Então, aqui ele está falando, olha, acabou o vinho, mas vocês não estão prestando atenção que acabou a água também. E a água é a palavra de Deus. A água jamais pode faltar na tua vida. Se você se alimentar só aos domingos aqui, você vai morrer. Ou você come uma vez por semana. Por isso que lá no YouTube eu comecei a fazer, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu fiquei muito tempo no Instagram e continuo lá. Tentando ajudar as pessoas, mas eu vejo que as pessoas estão faltando elas terem um relacionamento com Deus íntimo, e elas acham que devocional tem que ser 2, 3 horas, por isso que elas não fazem. Eu vou mostrar para elas que em 12 minutos elas podem ler a palavra, entender a palavra e orar, e eu tenho feito isso para que as pessoas comecem a ter uma vida diária com a palavra de Deus, porque senão a água acaba, o vinho acaba, o óleo acaba e tudo acaba, a alegria acaba, a paz acaba. E Jesus falou, enche. Deu trabalho para eles? Deu. Então, dá trabalho todos os dias ler a palavra? Vamos ser sinceros, essa vida corrida, eu tenho que estabelecer essa rotina, então meio que dá trabalho. Mas a recompensa, ela é nítida na sua vida. Se eles não enchessem de água a talha, o milagre não aconteceria. Só aconteceu porque a talha estava cheia de água. Depois que encheu de água, aí é o outro recado que Jesus dá. Olha, eu podia ter escolhido, como eu falei no início, um milagre para iniciar. Esse é o primeiro milagre do seu ministério. Foi assim que iniciou. Ele podia ter escolhido qualquer outra coisa, mas eu escolhi transformar a água em vinho para mostrar para todos que aqui tem chamar a atenção do mundo para 2 coisas que Deus faz. Porque milagre, sabe, a cura, todo tipo de milagre, isso é uma consequência do teu relacionamento com Deus. Mas transformação, ele pegou água é inodoro, a água é incolor, a água, ela não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro. Agora, o vinho tem tudo isso, e eu digo para você que você sem Deus, você é sem graça. Agora, você com Deus, você tem o cheiro da paz, você tem o cheiro da alegria, você tem o cheiro da unção. E aí, quem sente o cheiro da unção? Você fala, mas quem que sente? Você sabia que o reino espiritual, ele é real? Você sabia que você está cercado de anjos? E quem diz isso é a palavra. E a palavra também diz que ao derredor estão demônios também. Sabe quem sente o cheiro da unção? O reino espiritual. Anjos e demônios sentem. Aí os demônios sentem o cheiro de unção na sua vida e falam, com esse eu não posso mexer. Esse tem cheiro de unção. Esse tem cheiro da presença de Deus. O que é cheiro da unção? Jesus exala o bom perfume. Aí quando você está grudado, você já abraçou alguém que fuma? Você fica com o cheiro do cigarro. Agora você já abraçou alguém com um perfume gostoso? Você vai ficar com aquela coisa de mulher, né, ciumenta. Está cheirando a perfume. Então, mas quando você abraça Jesus, você tem o cheiro de quem? Dele.
Ele, o bom perfume de Cristo. Quando eu abraço Jesus, Jesus é a palavra. Então, quando eu abraço a palavra, eu fico com o bom aroma de Cristo. Não existe uma fórmula, está cheio por aí nas redes sociais, 10 passos para o sucesso, 10 passos para ter isso, 10 passos para ser mais poderoso, porque hoje todo mundo quer ser poderoso, né? 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, 5 passos para aquilo outro, e eu digo que não tem passo nenhum, é o único passo que você tem que tomar, é a decisão de abraçar Jesus. Esse é o único passo. Ele é o segredo do sucesso, ele é o segredo da paz, ele é o segredo da alegria, ele é o segredo da restauração, ele é o segredo da libertação, ele é o segredo de todas as coisas. Quando eu me converti, a tia sabe disso, eu era tão apavorada, porque eu era visitada pelas trevas, porque eu tinha uma casa, uma família, que minha mãe, tadinha, em busca de Deus, ela buscou em lugares errados. Então ela fez tudo, ela levou tudo que tinha de coisa errada para dentro de casa, me levou para todos os lugares que você pode imaginar errado. Eu tenho uma experiência em que uma das amantes do meu pai, isso tudo antes da conversão, tá, gente? Uma das amantes do meu pai, eu tinha um cabelo loiro para baixo da cintura, e ela era vizinha, hein? Ela era vizinha, eu lembro como se fosse hoje. Ela passou assim do meu lado, eu estava indo na padaria com a minha mãe, ela estava indo do meu lado, e ela passou a mão assim no meu cabelo, e ela falou, que cabelo lindo. Aí minha família não tinha proteção zero, né? A gente não conhecia a Cristo naquele momento. Quando eu voltei, parece que nada tinha acontecido. Quando eu voltei para casa, deu um nó aqui no meu cabelo, na nuca, nem creme nenhum, e o meu cabelo sempre foi assim, fininho, liso, não era um cabelo que ele embaraça por ser fininho, mas não daquele jeito, fez um nó aqui, e aí a minha mãe, apavorada, me levou no cabeleireiro, porque ela não conseguia tirar, nem com creme, nem com nada. É chiclete que tem aqui no meio? Perguntaram para minha mãe. Ela falou, não tem, aconteceu isso de repente. E depois uma outra vizinha falou assim, olha, quando ela passou a mão no cabelo da tua filha, eu vi ela jogando uma coisa assim, aonde vocês estavam andando, tipo assim, alguma coisa de macumba, assim, aonde vocês estavam passando. Eu fosse você, aí vem aqueles conselhos, né? Eu fosse você, eu ia procurar alguma coisa para desfazer isso. Minha mãe, ela não conhecia a verdade. Então, a primeira coisa que ela fez foi cortar o meu cabelo, que não deu jeito, nem cabeleireiro. A segunda coisa foi ir buscar o socorro no lugar que falaram para ela. Por isso, entrou tudo que era errado. Então, um abismo chama outro abismo, quando você não conhece a verdade. E ali, além do cabelo, eu comecei a ter uma dor de cabeça, todo dia, 6 horas da tarde, que neurologista nenhum identificou qual foi a razão. E era uma dor de cabeça de eu querer jogar minha cabeça contra a parede, fora, eu via vultos, eu era tocada de noite, então eu só dormia com as minhas costas encostada na parede. Eu me converti desse jeito, uma criança apavorada. Eu era criança ainda, era uma criança apavorada, uma criança que tinha medo até da respiração. E quando eu aceitei Jesus e eu abracei Jesus, tudo aconteceu. Não foi só salvação, veio a libertação, porque nunca mais eu tive visitações, nunca mais eu tive aquele pavor, aquele terror, nunca mais eu precisei dormir com as minhas costas. Por que as costas? Porque eu sentia um vulto passando, então eu encostava na parede para não sentir. Então nunca mais eu tive isso. A única coisa que eu tive, eu contei aqui numa ocasião, a única coisa que eu tive foi eu ouvi meu nome e eu achei que tudo tinha começado de novo. Eu acordei, eu olhei, vi para a direita, para a esquerda, não tinha ninguém. E eu dormia com 5 irmãos no mesmo quarto, não era nenhum deles. Aí eu fiquei apavorada, joguei o lençol para cima da minha cabeça, e ali eu logo vim correndo e falei para a tia Nô e para o tio Cássio, eu falei, ora por mim. Aí eu já achei que ia voltar tudo, eu estou ouvindo vozes, eu acho que vai acontecer tudo de novo. E com muita sabedoria, eles falaram, você teve medo? Bom, depois eu tive. No início eu achei que fossem meus irmãos que tinham me chamado. Então não é o diabo, você não teve medo, é Deus. Você vai ter uma experiência com o Senhor. Quando você for para casa,
Fala para Deus, fala, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, fala comigo, Senhor, que eu te ouço. Eles ministraram Samuel para mim, e eu fui para casa. Não aconteceu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira noite. Foram 2 semanas depois, aconteceu a mesma coisa. Eu literalmente fiz o que eles me ensinaram. Eu falei, fala, Senhor, que eu te ouço. E ali eles falaram, ele não vai falar em voz audível, você pega a tua Bíblia, que ele vai falar com você na Bíblia. Eu recebi, por isso que eu digo, esse é um lugar seguro para você estar. Eu recebi a orientação certa. E aí, quando eu abri a Bíblia, eu falei, Senhor, onde é que eu vou abrir a Bíblia agora, né? Aí eu falei assim, vou fazer igual um bebê, né? Vou abrir a Bíblia. E eu abri a Bíblia, eu achava que era por acaso, e Deus fala no nível que você está. Eu era um bebê, ele falou como eu podia entender. E ali a Bíblia abriu em Jeremias capítulo 1, e ele disse, não digas que é uma criança. E o Senhor começou a falar que eu iria para as nações e etc. Tudo que hoje eu faço, ali naquele momento, com 13 anos, ele falou. E aí quando eu contei para eles, eles falaram, tá bom, agora se prepara. Isso não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. Agora, estuda a palavra, ame a palavra, se prepare, estude línguas, porque Deus é fiel para cumprir, mas você vai ter que se preparar. E foi isso que eu fiz. E hoje é realidade aquilo que eu vivi, aquilo que Deus falou comigo é uma realidade. Mas é isso que eu estou falando. Jesus mostrou que a água, ela foi transformada. Ele estava chegando aqui na terra não só para trazer salvação, mas transformação. Transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias, não por causa delas mesmas, mas pessoas extraordinárias que carregariam a presença de Deus. Olha, Pedro, ele era um homem comum e ele foi transformado num homem extraordinário, porque ele foi transformado nas suas emoções, ele foi transformado na sua rigidez religiosa, ele foi transformado porque antes ele era um homem que não amava, agora ele amava, ele era um homem que não perdoava, depois ele passou a perdoar, ele era um homem dominado pela sua impulsividade, ele passou a ser dominado pela paz, ele era um homem egoísta e ele passou a doar a sua vida para os outros. Aí sim, aí você vê a história de Pedro e você admira, a sombra de Pedro curava, que fantástico, mas foi o milagre daqui de João capítulo 2, ele viu esse milagre, água ser transformada em vinho, e não é qualquer vinho, o melhor vinho, e Deus quer transformar a tua vida, que hoje está sem sabor, que está sem gosto, que está sem cor, Ele quer transformar a tua vida numa vida de impacto, para que todos vejam que Cristo te salvou, mas Cristo te transformou. Esse é a grande... E ele fala, eu falei de dois recados. E o segundo recado é um milagre criativo. Porque ali foi uma transformação e um milagre criativo ao mesmo tempo. Porque foram novas moléculas, foram criadas para ser transformado em vinho. Então, o que falta em você, Deus é um Deus criativo, Ele é Elohim. Ele cria do nada, Ele cria tudo. Aquilo que falta na terra, Ele traz, porque o que falta na terra tem no céu. Então Deus é um Deus criativo. O que falta na tua família, Ele vai trazer, porque Ele é um Deus criativo. O que falta na tua vida, Ele vai trazer, porque Ele é um Deus criativo. Na minha vida faltava tudo, eu não sei na sua, mas na minha faltava tudo. Na minha vida faltava libertação, como eu contei. Na minha vida faltava restauração emocional. Na minha vida faltava sentido. Na minha vida faltava vontade de viver, porque era um legado de morte. Afinal de contas, meu avô se suicidou, minha irmã se suicidou, minha tia se suicidou, era um legado de morte. Quantas vezes eu senti vontade de morrer? Eu falei, bom, é isso, é assim que a gente acaba a vida, é melhor acabar mais cedo. Mas depois eu vi que não, eu vi que a vida tem sentido, porque Ele tem um plano bom, perfeito, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e o seu plano é perfeito. Ele escreveu as linhas da minha vida no seu livro. Se você ainda respira, respira fundo. Está respirando? Que bom, você está vivo. Então Ele está no controle e Ele tem uma nova história para você. Mas eu senti hoje pela manhã de falar de milagres, porque nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, milagre e transformação, e eu gostaria que você fosse para Lucas capítulo 8, porque o que nós falamos aqui, nós vamos ver numa vida de um homem, e este homem,
ele já conhecia Deus. Ele não era um homem que não conhecia Deus, é Jairo. Jairo, ele era como a primeira palavra que você tem aqui em Lucas 8, no versículo 41, está escrito: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Então nós encontramos aqui um homem, e este homem, ele já tinha ele conhecia a Deus. Ele conhecia Deus, ele amava Deus, ele lia a palavra. Para ser chefe da sinagoga, você precisa conhecer, para chegar nesse cargo, você precisa estudar muito a palavra, você precisa conhecer muito a palavra. Ele era um fariseu, e para ele ter se destacado a ponto de ser chefe, é porque a vida dele com Deus, mas na religiosidade, né, era muito intensa. Então ele conhecia o Antigo Testamento de cor. Ele sabia tudo que Deus fez no Egito, tudo que Deus tinha feito com o povo de Israel no deserto, tudo que Deus tinha feito na terra prometida. Enfim, ele conhecia todas as promessas, todas as profecias, inclusive a do Messias. Mas ele deixou essa religiosidade entrar na vida dele. Você pode ler a palavra e a palavra ficar distante de você. Você pode ler até essa passagem e deixar ela para Jairo. Ah, que fantástico, Deus faz milagres, eu creio em milagres. Mas quando chega o dia mau, e aí dá um branco em você. Você entra em pânico, você entra em desespero. Chega um diagnóstico e você entra em pânico. Chega uma notícia má e você entra em pânico. Agora era a hora de Jairo ser transformado como aquela água, ele ser transformado em vinho. E Jesus estava esperando esse encontro. E Jairo, ele já tinha ouvido, porque Cafarnaum também é pequeno, maior que Caná da Galileia, mas também é pequeno. E ali, quando em Cafarnaum, ele já tinha ouvido muitos testemunhos do que Jesus tinha feito. Todos os dias tinha uma coisa nova para ele ouvir. Você sabe como é que é cidade pequena, sem televisão, as pessoas conversavam muito. Eu sou do tempo, eu vou fazer uma pergunta, quem é do tempo? Eu passava minhas férias em Campinas. E lá, minha família do interior, naquele tempo Campinas era muito interior. Então, a minha família, que era do interior, eu achava estranho, porque aqui em São Paulo a gente não fazia isso, mas lá a minha tia punha cadeira na calçada e ficava conversando, ela com os vizinhos, principalmente no verão, ficavam conversando ali na calçada. E ali você sabia da vida de todo mundo. Ali você sabia de tudo que estava acontecendo na cidade. A princípio eu achei engraçado, mas depois eu passei a gostar daquilo. Eu gostava de ir para Campinas e participar daquilo. Então, Cafarnaum era isso. Cafarnaum não tinha outras distrações, a distração era um conversar com o outro no mercado e contar. Então, Jairo, todo mundo que chegava na sinagoga, sabe o que Jesus fez hoje? Sabe aquele que dizem que é o Messias? Ele curou, sabe? Ele libertou. Sabe o que ele fez? Ele fez grandes coisas. Aquela pessoa, sabe, Mateus, ele foi transformado pela palavra de Jesus. Então, todo dia ele recebia uma informação. Chegou o dia mau na casa de Jairo. E o dia mau chega para todo mundo. A Bíblia, está escrito em Isaías 45, está escrito que Deus não fez a terra para ser um caos. Não fez. Mas na criação a terra estava um caos. Não tinha forma, estava vazia, estava escura. Olha, 3 pontos que traz caos para qualquer lugar. Não é só a criação, não é só a terra. Se na tua casa não tem a palavra de Deus, que é a luz, se na tua casa não tem a presença de Deus, que dá a forma, se na tua casa não tem a presença de Deus, que enche todos os ambientes, então é o caos, está vazia. Então é vazia, escura e sem forma. Mas de repente Deus começou a trazer vida para o caos e colocar tudo em ordem. E hoje, quando você olha para a criação, você fica extasiado com essa beleza, que é o resultado de uma criação e uma transformação, transformar o caos em um milagre criativo de Deus. Deus pode pegar o seu caos hoje e transformar num milagre criativo dele, para você não só ouvir histórias, mas você ter a história. Quando eu vou para Israel, se um dia você for comigo, o Eli Bardavi,
é um judeu convertido, historiador, arqueólogo, um grande homem de Deus, judeu, mas aceita Jesus como Senhor e Salvador. E o pai dele teve tantos, assim, eu não vou reservar esse tempo para contar, mas são tantos, a começar pela conversão do pai dele, como foi, com experiência pessoal com Cristo, o Senhor aparecendo para ele, depois os livramentos que o Senhor deu para o pai dele. Cada vez ele me conta uma história. E aí o Eli, um dia a gente estava no Monte das Bem-aventuranças, e ele falou assim para mim: você sabe que nós todos, nossos filhos, quando meu pai estava, já tinha chegado a uma certa idade, nós falamos: pai, essas histórias com Jesus, essas experiências que você teve, deveria ser escrito num livro para inspirar outras pessoas. Escreve um livro, pai. Ele falou: não, ele é o livro, ele é suficiente. Qualquer pessoa que seguir a ele vai ter a sua própria história para contar. Gente, quando ele contou isso, eu falei: meu Deus, quanta sabedoria numa pessoa só. Que resumo incrível isso. E esse homem viveu muitas experiências. Olha, uma delas foi, ele falou para os filhos dele: meus filhos, estamos indo morar no lugar, na terra do nada, na Palestina, porque ainda era Palestina. Ele falou assim: sabe por quê? Porque Deus me falou que eu vou estar vivo no dia em que Israel vai voltar a ser nação. Ele foi para lá quando ainda era a terra da malária. E o Eli diz assim: eu ainda lembro, no meu coração eu lembro em detalhes. Ele falou: eu era adolescente quando eu vi meu pai chorando, escutando o rádio, que não tinha televisão, recebendo a notícia de que Israel, agora em 1948, tinha se tornado nação. Então é muita história para esse homem contar. Mas ele disse: não vou escrever um livro, porque ele é a história. Então Deus queria que Jairo tivesse a sua própria história, assim como ele quer que você tenha a sua própria história com ele. Ele quer que você tenha a experiência dele e poder encher hoje tudo que está vazio na sua vida e transformar a tristeza em alegria, ele não transformou a água em vinho, ele é poderoso para transformar a vergonha em honra, a tristeza em alegria, ele é poderoso para transformar a enfermidade em cura. Ele é o Deus poderoso para transformar todas as situações. Jairo, porque ele ouviu. Então, e Jairo, porque ele ouviu falar de Jesus e falou: agora eu vou ter minha experiência. Essa é uma situação em que ele se humilhou, ele era conhecido, todos os religiosos eram contra Jesus. Ele vai, encontra com Jesus. Esse é o encontro com Jesus. Não resuma o teu encontro com Jesus no primeiro dia em que você se converteu. Todos os dias você pode se encontrar com Jesus, todos os dias. Aí você fala: Senhor, hoje é o meu encontro com o Senhor. Se você levar a sua vida dessa forma, às vezes as pessoas me perguntam: você não cansa o ritmo que você tem? Algumas pessoas perguntam: quantos vídeos por dia você grava? Quantas horas você estuda para ter assunto para o vídeo, para a pregação na sua igreja, para os cursos e para as aulas ou para os congressos de mulheres que você vai, que cada uma te dá um tema? Quantas horas você passa? Eu digo para você que eu tenho o meu encontro com Jesus todos os dias. Ali ele me abastece, me reabastece, e é inesgotável. Ele é fonte. Eu não sou fonte, mas ele é fonte. Então, eu tenho uma aliança com ele. Ele disse: nunca tenha medo de dar e achar que acabou. Porque quanto mais você der, mais eu vou te dar. Eu falei: Senhor, mas às vezes me dá essa insegurança. Aí, tia, ele me deu um desafio. Ele falou assim, há 3 semanas atrás, ele falou: todas as pregações que você fizer, quarta e domingo, vai ser preparando o povo para a Páscoa. E você vai falar sobre a Páscoa. Eu até me prendeu o fôlego. Eu falei: de onde eu vou arrumar palavra para pregação tanto tempo antes Aí eu fiz os cálculos, dava quase 20 cultos antes da Páscoa. E no dia da Páscoa eu vou ter palavra, Senhor. Como assim? E aí ele falou: lança fora o medo, mergulhe em mim, porque eu vou te dar. Eu falei, anunciei para a igreja sem ter uma palavra. Eu anunciei para a igreja: a partir de hoje
é campanha de milagre até o dia da Páscoa. E daquele dia até a Páscoa eu estou pregando. Todas as vezes que eu prego é sobre a Páscoa, e sempre Deus abre, e Deus mostra, e Deus se revela. Então o teu encontro é diário com Jesus. Jairo teve o primeiro encontro dele com Jesus, e quando ele teve o primeiro encontro, ele já se rendeu, já se ajoelhou, já implorou, já disse: Senhor, entrou o caos lá na minha casa, estava tudo certo, era eu, minha mulher, a minha filha, eu amo a minha mulher, eu amo a minha filha, nós só tivemos uma filha, aqui não está escrito, mas é como que se ele tivesse dito: minha filha tem só 12 anos, eu já estava sonhando com o dia do casamento da minha filha, mas o caos entrou lá, Senhor, entrou a morte, entrou a doença, ainda não tinha entrado a morte, entrou a doença, e é uma doença irreversível, é grave, mas eu tive fé, eu estou aqui, ó, eu podia estar lá tentando fazer algo com as minhas mãos, mas eu sei que eu não posso fazer nada, eu vim aqui porque eu preciso de Ti. Por que você veio hoje para a igreja? Porque é aniversário da igreja? Para cumprir? Porque domingo de manhã eu tenho que ir para a igreja. Ou você veio para ter um encontro com Jesus? Não, isso encontro com Jesus é quando a gente se converte. Não. Todos os dias, quando você vem para o culto, todos os dias, quando você ora na sua casa, você tem que ter o seu encontro com Jesus. Lança como Jairo as tuas necessidades, lança o teu amor, lança tudo que você tem, lança a tua preocupação, a tua ansiedade diante de Jesus. E ele diz: Jesus, eu vim. O caminho de ida, gente, é mais fácil que o caminho de volta. O caminho de ida é fé. Você pode ter fé motivado por uma palavra, como essa. Você pode ter fé motivado pela experiência de alguma pessoa. Jairo saiu de casa motivado pelos testemunhos que ele tinha ouvido. Mas a vida de Jairo, ele era água. Ele amava Deus, mas a vida dele era aquela vidinha de sempre. Ele orava uma oração vazia. Ele lia a palavra, mas a palavra não era viva. Ele tinha uma vida que as coisas não aconteciam. Ele só amava a Deus, mas ele não tinha a presença de Deus como deveria ser. Então aqui o caminho de ida é fácil. Agora Jesus disse: tudo bem, eu vou. O caminho de volta é mais difícil. Sabe como que foi o caminho de volta de Jairo? Você é uma das passagens mais conhecidas. O caminho de volta de Jairo, primeiro é o silêncio de Jesus. Porque Jesus não ficou, Jesus só disse: tudo bem, eu vou com você. Jesus não ficou falando: olha, quando eu chegar, eu vou curar a sua filha. Quando eu chegar, você vai ver que milagre extraordinário que vai acontecer. Fica calmo. Jesus não ficou mantendo, alimentando. Jesus só disse: eu vou contigo. O caminho de volta é você sair daqui e você sair com Jesus, lado a lado com você. É você entrar no teu carro, ou no ônibus, ou ir a pé, e você continua com Jesus aqui do lado, e Jesus dizendo: eu vou entrar na sua casa. Mas ele só disse aqui para você. Mas o caminho de volta, você tem que manter a sua fé. A manutenção da fé é mais difícil do que o impulso da fé. O impulso da fé, como eu disse, pode ser motivação. Agora, a manutenção da fé é você lutar contra a sua mente, é você lutar contra as suas emoções, é você lutar contra a voz das outras pessoas, é você lutar contra a voz das trevas. Não era uma distância tão perto assim. E aí veio a multidão, e a multidão atrasou Jesus, e parecia que Jesus nunca chegava. E eu digo para você, o milagre é um processo algumas vezes. Existem milagres instantâneos, mas eu quero te dizer que existe milagre instantâneo, assim, na hora, aconteceu. Mas existe milagre que é um processo. E você vai ter que ter a manutenção da fé. Você vai ter que ser transformado. A tua vida que era insonsa com Deus, de água, você viver o melhor da tua vida, ser vinho, viver o melhor da tua intimidade com Deus. E ali, quando aquela multidão, sabe, quando Deus não responde na hora que você quer, está atrasado. Aí ele fala sobre esse assunto com a gente em Lucas 18. Eu nunca estou atrasado, eu sempre chego na hora. Vocês é que pensam que eu estou atrasado, e eu chego na hora. Ele vai chegar na hora na sua vida. Não, o senhor está atrasado na vida do meu filho que está desviado. Não, ele vai chegar na hora. Ele chega na hora. Não, o senhor está chegando atrasado no meu casamento. Não, ele vai chegar na hora. O senhor está chegando atrasado nas minhas finanças. Ele vai chegar na hora, porque ele nunca se atrasa. Saiba que ele é o Senhor do tempo e ele nunca se atrasa. Então ele teve que enfrentar a demora,
Ele teve que enfrentar o silêncio. Aí é terrível, porque quando o Senhor não fala, nós somos assim, né? Aí eu queria tanto que o Senhor usasse uma pessoa, um profeta. Eis que te digo, o Senhor amanhã vai agir na tua vida. Ah, como é mais fácil crer desse jeito. Mas aí Deus não fala com você, não levanta ninguém para falar com você. Você só recebeu aquela palavra do culto. Você só recebeu aquela palavra quando você estava orando. E parece que as coisas estão piorando, nada está acontecendo, e o que era ruim piora, porque no meio do caminho a multidão aperta. Jesus ainda para curar a mulher de fluxo de sangue. Isso poderia ter duas opções. Número 1, Jairo ficar mais firme na fé. Olha, ele curou a mulher do fluxo de sangue, então ele vai curar a minha filha. Ou irritar Jairo. Eu queria que ele fosse mais depressa. Ele está sendo atrasado pela multidão. Ele foi atrasado por essa cura. Ele parou para conversar, tudo bem. Já foi curada, querida. Não, ele parou, quem me tocou. E aí vai e conversa com a mulher. E a mulher fala, mas eu só toquei nas vestes, porque eu criei. Aí tem toda aquela conversa. Eu imagino, se Jairo então fosse colérico, ele devia estar, ao invés de fé, ele devia estar irritado. Mas, graças a Deus, Jairo não foi embora, né? Porque, às vezes, o teu impulso, eu vou na frente de Jesus. Já que Jesus não vai, eu vou resolver do meu jeito. Mas Jairo ficou do lado de Jesus, e aí chegou a má notícia. Aquilo que estava ruim, piorou. Não precisa mais incomodar ele. A sua filha morreu. Como assim? Mas eu estou orando e piorou. Eu estou crendo e piorou. E o Senhor fala, eu estou na história. Calma, Jairo. Ele deu 3 palavras para Jairo que eu quero que você leia comigo. E ele diz aqui, quando Jairo, ele começou, no versículo 49, está escrito, falava ele ainda. O que ele falava? Estava conversando com a mulher do fluxo de sangue. Ele estava falando ainda com a mulher do fluxo de sangue, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, ele disse 3 palavras, não temas, crê somente e ela será salva. E eu queria que você pusesse a mão no teu coração, porque Jesus libera a mesma palavra para você. Não importa o que você deixou na sua casa. Não, o que ele fala? Primeiro, não temas, creia, a tua filha vai ser salva. E eu digo, não tema, creia, porque o Senhor Jesus vai agir na situação que você deixou lá na sua casa. Ele vai agir na área mais crítica que você deixou na sua casa. Creia tão somente. Você crê nisso? Você crê? Não tema, porque o que ele está falando? Jairo, você ouviu, agora você vai ter que lidar com as suas emoções. O temor, o medo é aqui, é nas emoções. Não é uma coisa, o espiritual, se Jairo não cresce, ele já tinha dado as costas, tinha ido embora. O problema de Jairo agora, Jesus estava falando, Jairo, eu sei que você continua crendo em mim, você acabou de ver um milagre, o teu problema agora é as emoções. Nós lutamos, lembra que eu disse no início, entre a fé e a razão. É nas tuas emoções que você tem medo, é nas tuas emoções que você tem ansiedade, é nas tuas emoções que você entra em profunda tristeza, angústia, é nas tuas emoções que você mergulha na preocupação. Sabe, quando a gente mergulha em preocupação, você não ouve a voz de Jesus, você ouve a sua própria voz. Então Jairo tinha que lutar contra ele agora, porque ele já estava pensando, eu não estava lá. Olha, se você é uma pessoa normal, o que você pensaria? E agora eu não estava lá, eu deixei a minha filha, minha mulher está sozinha, eu não estou lá para ajudar a minha mulher. Será que deveria ter ficado com a minha mulher e ter mandado uma outra pessoa buscar Jesus? Por que eu vim? Eu podia ter mandado outra pessoa. Era a mente dele. A nossa mente é a nossa pior inimiga, é o que nos distancia do milagre, é a nossa mente. Então hoje você vai dizer emoções, eu digo que eu não vou ser mais vencido por você. Eu não vou temer, eu não vou ficar mergulhado na preocupação, eu não vou ficar mergulhado na angústia. Eu quero viver o meu avivamento, eu quero ter uma experiência extraordinária com Jesus. Ele continua do meu lado, mesmo que todo mundo diga que não, ele continua do meu lado. Qual foi a segunda palavra que ele deu? Creia.
Agora sim ele está falando espiritualmente. Você veio até a mim com fé, continua com uma fé. O que eu fiz aqui não é nada comparado com o que eu vou fazer na sua casa. Aqui eu curei, na sua casa eu vou ressuscitar. Então se alimente com testemunhos. Olhe para pessoas que já viveram grandes transformações, grandes libertações. Isso tem que ser o teu ânimo, tem que ser aquilo que te leva a crer. É como Raabe: eu ouvi dizer que o Deus de vocês faz sinais nos céus e na terra, por isso eu creio no Deus de vocês. Ela foi alimentada por tudo aquilo que ela ouviu. Olha, tem um povo que passou pelo meio do deserto e não morreu de sede. Tem um povo que passou pelo meio do deserto e não morreu de fome. Tem um povo que passou pelo meio do deserto e não morreu picado por serpentes e escorpiões, porque o Deus deles era com eles. Esse mesmo Deus está com você hoje. É esse Deus. Então se alimente pelos milagres. Ele fala: não tema, não creia. E aí ele libera a palavra: eu vou salvar, eu vou curar. Salvação é a palavra sozo em grego. Salvar é preservar. Salvar é resgatar, salvar é libertar. E é isso. Eu não sei o que você precisa. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Eu não sei o que você precisa, mas Ele é o Deus que vai salvar, que vai resgatar, que vai libertar. Jesus entra. Jairo falou: sabe uma coisa? Emoções, fiquem quietas. Eu não vou ouvir a voz das pessoas que falou para eu desistir de ficar do lado de Jesus. Porque quem chegou falou: deixa Jesus, deixa Jesus. Quantos dizem: não precisa ir para a igreja todo domingo ou todo dia de culto, não precisa orar todos os dias. E as pessoas chegaram perto dele. Uma pessoa disse: não precisa mais ficar com Jesus. Então Jairo não ouviu a voz das pessoas, Jairo não ouviu as suas emoções, Jairo ouviu Jesus. Meu amado, o caos tem voz, a tempestade tem voz, o caos tem voz, mas a voz de Jesus tem que estar acima da voz do caos. E Ele está hoje falando com você. Jesus entrou naquela situação caótica. Olha, Jairo já não estava mais água não. Jairo já estava vivendo vinho novo. Jairo já estava com o cheiro de Jesus. Jairo já estava vivendo uma vida colorida, cheia de fé, poder e autoridade. Jairo já estava vivendo o melhor momento da vida dele. Nada do que ele tinha vivido era semelhante a esse dia. Jesus entra na casa de Jairo e tem voz de pranto, tem lamento, tem pessoas que choravam profissionalmente. Tinha também as flautas, que era costume na época. Jesus disse: olha gente, não confia em opinião das pessoas quando você está vivendo um momento crítico. Jesus disse: para de chorar, eu cheguei. Sabe que as pessoas ficaram olhando para ele, e aí ele falou: pare de chorar, eu cheguei. Ela não está morta, ela dorme. Esse texto diz o quê? Que as pessoas riram. Cuidado, tem pessoas muito superficiais do teu lado, que ela parece que ela está sentindo a sua dor, está ali com você, daqui a pouco ela está zombando. Olha só, como assim? Está chorando, está rindo, está zombando, como assim? São pessoas que ficam do teu lado quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal te deixa. São pessoas inconstantes. Se firma no Senhor. O Senhor vai te dar pessoas que têm o mesmo nível de fé com você, pessoas que vão crer como você. Jesus entrou naquele ambiente e Jesus, ele chegou diante de uma situação irreversível e liberou uma palavra. E aqui em Lucas capítulo 8, para nós podermos orar, e ele disse: entretanto, ele tomando a menina pela mão, eles riam porque a menina estava morta, mas quando Jesus, tomando a menina pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que dessem de comer, e os seus pais ficaram maravilhados.
Ele liberou uma palavra diante do irreversível. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas se você está vivendo uma situação caótica, irreversível, eu quero que você levante agora as mãos. Neste momento eu quero orar pelo teu milagre. E se você está vivendo uma enfermidade física, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar pelos enfermos, e depois eu vou orar por outro motivo, mas eu quero orar agora por milagres em nome de Jesus. Se a enfermidade física, vem aqui à frente. E os outros milagres que você precisa, levanta a sua mão bem alto em nome de Jesus. E para os enfermos, eu queria que os pastores aqui da igreja pudessem ungir, porque a palavra é muito clara. O Senhor disse que se nós orássemos com fé e ungíssemos os enfermos, eles seriam curados. Jesus está aqui. Ele não só, nós estamos orando com fé, mas o Deus das maravilhas, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que curou a mulher de fluxo de sangue, e que ressuscitou a filha de Jairo, Ele é poderoso para tocar agora na sua enfermidade, em nome de Jesus. Senhor Deus do impossível, Senhor, o Senhor está entrando aqui. O Senhor entrou naquele quarto onde havia morte. Senhor, essas vidas chegaram aqui à frente com um diagnóstico, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode reverter a enfermidade em cura. O Senhor pode reverter, Senhor, agora a enfermidade em um testemunho do teu poder em pleno século 21, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cura agora, Senhor. Senhor, lança agora a tua palavra. O seu nome é Jeová Rafá. Cura, cura, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Senhor, reverte o mal em bênção, reverte a enfermidade agora, Senhor, em nome de Jesus. Toca ossos, toca cada um dos órgãos, toca o cérebro, toca o coração, toca os músculos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Receba o poder eletrizante do Senhor. A glória do Senhor te envolve, a glória do Senhor, o sangue de Jesus te toca, e o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está de mão levantada, fala para o Senhor, fala para o Senhor aonde você quer que Ele entre. É nas tuas finanças, é na tua casa, é na vida dos teus filhos. Diga agora aonde você precisa que Ele entre. Deus Todo-Poderoso, olha para essas mãos levantadas, assim como aquelas talhas que estavam vazias. Alguns estão vazios, Senhor. O coração está vazio de esperança, está vazio de sonhos. Senhor, tem casas vazias de alegria, vazias de fé, vazias de paz. Senhor, agora entra com o teu poder e transforma o pranto em riso, transforma, Senhor, a agitação, a preocupação em paz, transforma, Senhor, os conflitos, Senhor, em alegria, em paz, em nome de Jesus. Oh, Senhor, aqueles que estão vivendo problemas financeiros, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Os milagres continuam acontecendo, porque o Senhor é a nossa fonte de milagres, o Senhor é a nossa fonte de vida, o Senhor é a nossa fonte de salvação. Vem, Senhor, vem, entra em cada casa, entra em cada situação. É o que eu clamo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer: eu recebo o meu milagre. Fala com fé: eu recebo o meu milagre. Agora com mais fé: eu recebo o meu milagre. Mas eu quero orar por mais uma coisa. Agora é por você. Mas você não orou por mim? Sim, eu orei por coisas que estão ao teu redor. Tua casa, tuas finanças, a sua saúde. Agora eu quero orar por você, seu coração. O seu coração. Voltando para João capítulo 2. A sua vida é uma vida comum? Não pode ser comum, porque Deus é extraordinário. Quando Ele entra na nossa vida, Ele é um Deus extraordinário, que faz coisas extraordinárias. Moisés era antes do encontro com a sarça. Era uma vida tão sem graça. Ele acordava, cuidava do rebanho e ia dormir. Acordava,
cuidava do rebanho e ia dormir. Mas Deus tinha um plano perfeito para ele. Você não nasceu só para cuidar de rebanho. Eu quero dizer que você nasceu para impactar. Você nasceu num tempo profético, numa geração profética. Você vai ser meu canal de milagres, canal de prodígios, canal de maravilhas. Eu vou falar e você vai ouvir. Eu vou te chamar de meu amigo. Você não vai ter mais essa vida insonsa de água, não. Você vai ser o meu vinho novo. Eu vou derramar vinho novo todos os dias na sua vida. E você vai deixar esse legado para uma geração. Claro que ele não sabia sobre Josué, sobre Caleb e sobre tantos outros, mas você é essa pessoa. Se você quer parar de ter uma vida comum, porque você não tem um Deus comum, Deus não escreveu a vida de ninguém com letras garrafais comum. Ele escreveu com tinta de sangue. Ele escreveu a tua história extraordinária. Se você quer parar de ter uma vida comum e quer ter uma vida extraordinária, levanta as tuas duas mãos e se entrega para o Senhor. Assim como você já se entregou um dia para Cristo, se entrega agora e diz: Senhor, vem, Senhor, enche todos os espaços do meu coração, todos os espaços da minha mente. Eu quero transbordar da tua presença. Eu quero ter essa experiência do vinho novo. Eu quero ter, Senhor, uma vida extraordinária. Por onde eu passar, eu vou deixar o aroma de Cristo. Por onde passar, eu vou deixar uma vida diferente sobre a vida das pessoas. Ah, Senhor, eu quero deixar um legado nessa geração de avivamento. Eu quero deixar um legado nessa geração de sinais, de prodígios, de maravilhas. Senhor, eu celebro, Senhor, o aniversário desta igreja. Esta igreja é local de avivamento. Vidas avivadas saíram daqui. Vidas avivadas continuarão a ter essa experiência. Senhor, em nome de Jesus, até o dia do encontro contigo, recebe agora mais do Senhor Jesus. Recebe o vinho novo. Recebe uma nova porção de avivamento sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria honrar uma pessoa muito especial para mim, que é a Tia Nô. E eu queria que ela ficasse em pé aqui na frente e você estendesse a mão para abençoar. A Tia Nô, ela é uma guerreira. Quem concorda comigo? Não precisa subir não, tia. Ela é uma guerreira. Eu desço. Tudo que eu sei que algumas pessoas, tia, quando entram no céu, elas têm uma honraria. Todo mundo é festa, mas tem umas que eu imagino a entrada do Billy Graham. Vocês imaginam? Nossa. Eu imagino a entrada de cada um desses grandes homens. Eu admiro demais muitos homens que já partiram. E muitas vezes eu caí imaginando a entrada do tio Cássio. Eu imagino que ele passou por um corredor triunfal, porque vocês dois foram inovadores. Gente, tudo que eles faziam era tão diferente. Aí eu falo depois que eu tive igreja, eu sempre contei para os jovens, falei: gente, o que vocês fazem hoje, a Cristo Salva, já fazia, sabe? Nós éramos pessoas que não eram aceitas. Como assim? Eles vão para a igreja de calça jeans, eles vão para a igreja, sentam no chão, eles vão para a igreja e eles cantam músicas diferentes, não canta só corinho, cantam umas músicas muito diferentes, rock mesmo. Eu lembro como as pessoas eram atraídas pelo som do rock. Os jovens entravam numa armadilha santa, eles eram atraídos pelo som do rock. Tudo era muito diferente. Aliás, era muito diferente chamar de tia. Como assim você chama tio Cássio? Quem é tio Cássio? É o meu pastor, é minha pastora. Mas você chama de tio, é tua tia? É minha tia. Ninguém entendia isso. Então tudo era muito inovador. E o que eles fizeram, um legado, é muita coragem que vocês tiveram. E o avivamento começou nos anos 70. Nós sabemos disso.
Hoje, por estudos, a gente sabe que os anos 70, os anos 90 viveram avivamento, mas nada semelhante aos anos 70. Nada. Dos anos 90 misturou com alguns enganos. Agora, dos anos 70 foi verdadeiro avivamento. A gente se convertia assim do nada, sabe? Não tinha grandes evangelistas. A palavra era só Jesus salva. A gente ia para a rua com um chaveirinho, acabei de dizer, né? Com um chaveirinho a gente ia para a rua e só com o chaveirinho Cristo salva, e dizendo uma única palavra: Jesus te ama. E as pessoas vinham. Não precisava de grandes discursos, não precisava porque estava todo mundo com o coração pronto. Foi um grande avivamento. E eu queria que vocês, porque o tio Cássio já está com todas as honrarias, mas eu quero, essa mulher não deixou o legado cair por terra. Como guerreira, ela disse: eu sou uma com ele, então vai continuar o legado. Aí quando me perguntam de onde vem a sua força, passando por 2 cânceres ou por todas as grandes dificuldades, aprendi com ela. Aprendi com ela. Por que você é tão vaidosa? Aprendi com ela. Tá vendo como ela é? Aqui, ó. O brinco. O brinco de pérola. Minha sobrinha, ela nasceu aqui, né? Aí ela fala assim: tira uma foto da tia Nô, porque ela não está morando mais em São Paulo. A minha sobrinha já tem quase 50 anos. A Flávia. Aí a Flávia falou: tira uma foto da tia Nô. Aí eu mandei uma foto que a tia Nô nem viu que eu tirei dela. Ai, esse brinco de pérola é a marca da minha vida com Cristo. Então é a marca. Aí eu tenho o quê? DNA. DNA, legado. O ensino da palavra era ela. Aí a gente sabia que o tio Cássio pregava, a veia dele vinha para fora. Eu tinha medo que ele morresse quando não era. Eu era ainda criança. Eu tinha medo que explodisse aquela veia. E aí ele ficava vermelho, aquela veia vinha para fora, mas ele era o evangelista. Mas a gente ficou firme na palavra com o ensino dessa mulher. Um casamento perfeito. E ela sustentou a igreja até aqui e vai levar até Cristo voltar. Por isso eu quero honrar essa mulher, e eu quero que você estenda a sua mão para orar por ela, porque nós vamos orar por ela. É aniversário da Cristo Salva, e sem ela não tem Cristo Salva. Até o Tuto falou, quando ela tá e ela prega é uma coisa, sem ela é outra coisa, e é verdade. Você é a cor dessa igreja, tia. Senhor, eu quero te louvar, quero honrar, Senhor, esta mulher que é a razão de tantos ministérios, o meu e de tantos, estar hoje pelos 4 cantos em toda a terra. Senhor, honra essa mulher em vida. Senhor, que ela receba restituição de tudo aquilo que ela deu e continua dando, na sua família, nas finanças, na saúde. Senhor, aqui na igreja, uma igreja que cresce, uma igreja que frutifica. Honra, honra, honra a tua filha, Senhor. Renova cada manhã o óleo fresco. Senhor, ela sempre teve esse vinho novo, mas eu peço que o óleo seja fresco a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém.